falar no microfone, eu vou agradecer, porque eu só estou ouvindo com o ouvido. Vamos lá. Vai ser um para todos. Amém? Boa noite. Peço que estou um pouco. Está falando para ser assim? Para ser assim. Um pouco, Senhor. Para Deus um pouquinho. Só que eu vou fazer isso. Porque eu sou igual Moisés. Ele resplandeceu? Não. Líder de libertador? Não. Verdade de línguas. Bom, mas vamos lá. Antes de a gente começar, não precisa levantar não, mas a gente queria fazer uma oração com vocês. E a gente queria que vocês repetissem com a gente. Vamos fechar nossos olhos e vamos chorar assim. Pai, nos encontramos aqui agora para aprender um pouco mais sobre como te honrar em primeiro lugar. Com nossa vida financeira. Não nos deixe ouvir tudo que vamos ouvir. E não colocar em prática em nossas vidas. Tire de nós todo o bloqueio. E abra nossas mentes para o novo de Deus em nossas vidas. Amém. Bom. Bom, começando, a gente estava se perguntando como é que a gente ia começar a falar sobre a organização financeira. E, a princípio, o intuito desse evento de hoje não era para a igreja toda, era mais voltada para os casais. Família. Não, a princípio realmente era casais. A princípio realmente era os casais. Mas a gente acredita que meus pais, quando escolheram a gente para estar fazendo essa palestra, eles já viram como a gente tem vivido nosso primeiro ano de vida de casado, primeiro ano no mês, que completa o mês da manhã. E nesses 12 meses de casado, eles viram quanto que a gente tem feito financeiramente, organizado financeiramente, na obra da nossa casa que a gente tem feito, na quitação do terreno que a gente teve no mês passado, nas viagens que a gente fez em agosto do mês passado e do ano passado, e os passeios que a gente tem feito esse ano também, enfim. E eles viram que, a gente acredita que eles viram que essas algumas ferramentas que nós usamos e queriam passar para os outros casais também. Mas acredito que conversando com o pastor Janderson e com os líderes da igreja, viram que essa situação financeira, de repente, da dificuldade financeira que as pessoas têm, não era só na vida de um casal, mas sim das pessoas de uma maneira geral, né? Então abriram para o restante da igreja e das outras pessoas também. E também abriram para que pudéssemos estar passando para o restante do povo as ferramentas e a nossa maneira de pensar na organização financeira. E da onde a gente tirou que muitas pessoas têm dificuldade financeira, e vendo que estamos todos no meio evangélico, vemos que 27% da população brasileira, segundo o IBGE em 2022, eram evangélicos. 78% das famílias brasileiras, e nesse mesmo ano, 78% da família brasileira estava endividada. Fazendo um cálculo rápido, a gente pode ver que 21,6% da população que é crente estava endividada também nesse meio. O que significa que aproximadamente 9,98 milhões de pessoas que são evangélicas
estavam endividados nesse ano. E o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que nós, como evangélicos e cristãos, crentes, devemos dar exemplos e honrar a Deus. Mas como é que a gente honra a Deus se a nossa vida financeira não está honrando a Deus? Porque eu acredito que quando a gente tem a vida financeira que não está organizada, um não crente olha para a gente e fala assim: poxa, a pessoa é crente, Deus provê tudo para ela, mas na vida financeira dela ela é falha. O que acontece? Como é que essas coisas funcionam? Então, pensando nisso... Por que Deus deixa isso acontecer com ela? Para que eu vou servir esse Deus para passar essas mesmas dificuldades que essa pessoa está fazendo? Está passando que às vezes o ímpio lá fora é muito próspero. Talvez pelas razões erradas, talvez pelas atitudes erradas, mas é próspero. E olha para a gente e vê alguém falha nessa área e fala: para aqui que eu vou servir esse Deus para passar as mesmas dificuldades que esse povo passa. E dando continuidade, agora, já que mostramos os dados e como pensamos, o que seria a organização financeira? Bom, organização financeira, como o nome já diz, né, é o processo de planejar, gerenciar, controlar as finanças com o objetivo de reduzir despesas, aumentar a renda, gerenciar dívidas, construir reserva de emergência, trazendo uma redução de estresse, melhoria da qualidade de vida e segurança financeira. Tá? Mas não só no caso desse estresse, redução e qualidade de vida, é mentalmente, psicologicamente também, né? Pensando nisso também, como a gente falou no início, que um casal jovem de 1 ano e pouco tem experiência para estar passando para as pessoas que têm mais tempo de vida financeira, têm mais vivência e experiência mesmo. Não passou? E quem somos? Vamos lá. Eu sou Sara Fernanda e você pode estar se perguntando quem é uma pessoa, né? Como a gente já falou, de 24 anos, tem de experiência financeira para passar para tantas pessoas com mais experiência aqui do que a gente. Então, eu acredito que Deus colocou isso em mim desde muito nova. Eu lembro que quando a gente ainda morava na ilha, assim, eu de 6, 8 anos, eu adorava pegar as moedas, juntar as moedas, guardar as moedas e ficar planejando o que eu ia fazer com aquele dinheiro. Então, eu comecei a estudar a questão de administração com 15 anos. E eu só fui terminar com 22, com o término da faculdade, né? Mas o que é a faculdade, o que os estudos nos dão de experiência, de vida, de como gerenciar uma casa, né? Nada. Mas Deus, sabendo disso, Ele colocou meu pai na minha vida. Um homem maravilhoso. Um suboficial muito bem sucedido, sabe? Só que ele tinha um probleminha de administração financeira. Ele recebia em cerca de 6 salários mínimos, que não é pouco. E as dificuldades não começaram quando, uns 2, 5 anos atrás, quando eu comecei a administrar os problemas que ele trazia. Eu lembro de algumas vezes meus pais estarem discutindo e eu dormindo, eu com 8 anos, 9 anos, e eles discutindo exatamente porque ele não tinha controle financeiro. Ele não sabia gerenciar aquilo que ele recebeu, por mais que receber quase 10 mil em 2010 fosse algo muito grande, algumas vezes a gente passava dificuldade, porque ele não tinha esse controle. E o que acontecia? Quando ele via que estava numa situação apertada, ele, por ter uma margem muito grande, né, suboficial, ter uma margem, ele ia lá e fazia um empréstimo. Aí ele ia lá e fazia outro empréstimo. Ele fazia outro. E ele fazia outro. Fazia um atrás do outro. Com isso, a renda dele, né, vai descontando os empréstimos e vai só diminuindo. E aí chegou uma hora que ele pegava o cheque especial, sem saber, porque meu pai, ele não, tipo assim, eu tenho tanto na conta no começo
E ele ia passando o cartão, e ele ia passando o cartão. É no débito, e ia passando. E ele não via o quanto ele gastava, não percebia o quanto ele gastava. E aí no outro mês, quando ele ia receber, ele não recebia. Porque ele já tinha passado o cheque especial. Já entrava no cheque especial e a gente não recebia no próximo mês. Sendo a única fonte de renda da casa. E aí lá para 2018, 2017, ele viu que ele não conseguia mais. Falou, Deja, não dá para mim, eu não tenho controle, você se vira. Mas como é que a gente começa quando já está tudo muito ruim, entendeu? E aí minha mãe, brilhantemente, falou, não, vou pegar minha filha que está com 15 anos, um ano de técnica em administração, ela vai me ajudar. Então foi assim que eu aprendi a administrar na escassez. Fazendo um jogo de cartão, assim, tinha mês que não sobrava nada, mas eu pagava tudo. Tudo que devia estava pago. Mas o que eu sei sobre administrar na prosperidade? Pensando nisso também, quando eu estava fazendo a faculdade, eu fiz um estágio numa empresa de odontologia, muito bem sucedido, era muito conhecida um tempo antes de eu começar a trabalhar lá, Roncalho. Ela ficava ali perto de Guanabara, era muito grande. E eu aprendi muito com o doutor Ângelo e com a doutora Alessandra. É uma empresa assim, não deve nada a ninguém, mas também ela vai te pagar nos mínimos centavos, mas não centavo a mais. Entendeu? Mas o estoque é rotativo diário. Eles pesquisam, eles planejam, eles falam, não, eu vou comprar isso porque ele vai sair daqui a tantos dias, tem uma saída boa. Então ele estava sempre buscando aumentar o capital, ele tinha um controle financeiro diário de todos os dias. Duas pessoas conferiam o estoque todos os dias, o caixa todos os dias. Era a moça que ficava na recepção, estava sempre conferindo, e a área dela que faltasse R$1 naquele caixa. E depois dela conferir, eu conferia o caixa ainda. Tudo no sistema, tudo com notas. Então eu pude ver como alguém que tem muito pode administrar o muito e fazer multiplicar. Entendeu? E aí vem a experiência do meu início. Bom, tem toda essa experiência que ela tem, porém tem experiência de família, né? A gente, na nossa família, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu via a minha família passar por muitos momentos de uma vida financeira boa, onde veio a fartura, mas também veio os momentos de escassez também. Alguns aqui já sabem da nossa história de família, que a gente perdeu a nossa casa, e por alguns momentos de infância também teve um momento que estávamos em casa, eu, minha mãe e a minha irmã, e o cara bateu nosso portão para poder fazer o corte da nossa luz também. E eu acredito que se naquela época a nossa família tivesse as instruções e a organização financeira que nós temos hoje, talvez não teríamos passado por tudo que a gente passou. Porque por muitos momentos também, a gente teve um momento que a gente pensava em fazer alguma coisa que a gente queria. Eu lembro também que teve uma vez que a gente estava indo para um lugar, se eu não me engano, era um futebol que o meu pai estava indo com o pessoal da igreja, e a gente passou próximo ao McDonald's, e estava meu pai dirigindo, minha mãe no carro, e ele estava no banco, né? E aí eu falei, eu e a Débora falou assim, poxa, eu queria tanto ir pro McDonald's. Meu pai ligou a seta e parou no McDonald's que era ao lado. Ele entrou, comprou, a gente lanchou, e essa é uma lembrança que a gente tem. E eu passando por esses momentos que a gente passava por dificuldades, momentos que a gente tinha dinheiro, eu comecei a pensar que quando eu queria dinheiro, eu pedia e não tinha, eu ficava, poxa, mas eu queria tanto usar aquele dinheiro, eu queria tanto fazer isso. E eu comecei
por mim mesmo, criar uma mentalidade de guardar o meu próprio dinheiro. E eu fui uma criança que sempre economizou muito. Então, eu fui uma criança que guardou R$10 durante mais de um mês. Então, tipo assim, para uma criança que está sempre pensando em comprar doce, comprar qualquer coisa, para isso foi uma coisa que foi muito chamativa, que minha mãe falou na época, né? Então, isso ficou bem guardado na minha memória. E ao longo da minha vida, eu sempre fui assim. Eu fazia meu próprio dinheiro e eu guardava meu próprio dinheiro. Porém, eu não sabia como multiplicar o meu dinheiro e nem como organizar para que ele fosse para os lugares certos, para que eu investisse nos lugares certos. Porque, por exemplo, teve uma época que eu era, na minha vida de fotógrafo, era muito mais antigo. Só que aí eu não sabia como organizar o meu dinheiro para fazer compras de novos equipamentos, de estar investindo em divulgações e tudo mais. E aí, Deus, com todo o seu projeto e planejamento de vida, juntou uma pessoa que guardava muito dinheiro com outra pessoa que organizava e fazia esse dinheiro multiplicar também. E essa é a nossa apresentação. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre muletas espirituais. O que seria? Então, sabe aquele momento que a gente passa dificuldade, aquele aperto financeiro, e a primeira coisa que a gente pensa é o quê? a palhinha tá ali, todo mundo responde. Vamos lá. Coisa diária. Segundo, oração. é culpa da minha esposa que gasta demais. É o meu marido que só sabe gastar naquele carro. Meu filho que só sabe comer as coisas e estragar as coisas dentro de casa. É culpa do presidente, é culpa do Lula, Bolsonaro. é culpa do Bolsonaro, é culpa de todo mundo, né? Menos sua. Só que eu vim te dizer uma coisa que eu costumo falar frequentemente quando alguém me pede um conselho financeiro, é que o devorador, ele aprende com você para praticar na vida dos descrentes lá fora. Porque esse seu apoiar em Cristo, esse seu, não é coisa do diabo, esse seu colocar a culpa nos outros e não olhar para si mesmo, e não olhar o seu próprio descontrole, e não olhar que você não sabe organizar aquilo que você recebe, é olhar que você só sabe sair passando, e nossa, Deus proverá. Essa sua muleta, ela precisa ser retirada. Porque o devorador te olha, senta e aprende. Muitos crentes passam necessidades, a gente vê que a grande maioria dos crentes são pessoas muito humildes financeiramente. Mas porque nós precisamos ser humildes financeiramente, precisamos ser pobres. Quando Davi era rei, Salomão foi o homem mais rico. Jó, meu Deus do céu, ele tinha tudo, perdeu tudo e ganhou tudo dobrado. Entendeu? A gente tem que parar de se apoiar em Deus. Parar de se apoiar no fulano, ciclano, e olhar para nós mesmos. E ver o que estamos fazendo de errado. Para poder prosseguir. Porque não tem como nós nos organizarmos quando estamos descontrolados. Tudo bem? Toda essa dificuldade financeira que ela está falando aí, toda essa dificuldade financeira, essas desculpas que ela falou, essa dificuldade financeira toda não é culpa de mais ninguém além de você mesmo. A falta de organização que você tem acaba fazendo você estar sempre num momento de escassez e necessidade também. Mas Deus nunca deixará um crente passar por necessidade. Ele até deixa você chegar no momento de escassez, mas passar por necessidade ele não deixa. E uma coisa também é que a gente tem a mania de acreditar que o crente ele tem que ser uma pessoa humilde, mas ele não tem que ser pobre, não tem que ser escasso de vida financeira,
Porque não existe só crente pobre, existe crente que é rico também. Mas quando Deus fala que o rico não herdará o reino do céu, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, não é por causa do dinheiro que ele tem, e sim pelo amor que ele tem ao dinheiro dele. Então, não é que o crente tem que ser pobre. O crente pode ser rico, mas ele tem que ser rico com sabedoria também. E pensando nisso, tem um texto em Filipenses que diz: não digo isto por conta de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira. E em todas as coisas estou instruído a ter tanta fartura como fome, ter abundância como também a padecer de necessidade. E esse padecer de necessidade não é porque ele não está organizado, mas sim porque ele está preparado para aquele momento. Hoje, nos dias de hoje, nós da Igreja Voz de Deus temos uma ferramenta que um dos nossos pastores nos deu, que foi esse livro aqui, Porque Sou Pobre. Nesse livro, pensando no caso de muletas espirituais, o pastor Aio nos fala que não devemos nos apoiar e não devemos usar Deus para resolver esses nossos problemas. Ele nos fala também nesse livro mais coisas, como devemos agir nos momentos de dificuldade financeira, a falta de incentivo que nós temos de nós mesmos e de outros, a insegurança que temos muitas das vezes, e também nos mostra a como devemos crescer e o que precisamos para ter prosperidade, ter as responsabilidades, conhecimentos e estudar também. Mas não queremos falar desse livro agora. Esse livro é para que você compre, você leia, fazendo propaganda para o pastor. Não estamos ganhando comissão. Mas esse livro é bom, gente. Mas não queremos falar sobre esse livro agora, porque existe uma frase que muitos evangélicos usam e é muito famosa nesse meio, mas que ela é tirada de contexto, e a frase é: Deus proverá. Porque a gente se enfia, a gente não. As pessoas. Tô brincando. As pessoas se enfiam em dificuldades financeiras, se afundam, não sabem se organizar e falam que Deus proverá. Porém, essa frase é tirada de contexto, porque essa frase ela vem no texto de Gênesis 22, que fala sobre a história de Abraão e Isaac, o momento do sacrifício. Porque quando Abraão leva Isaac para aquele momento, Abraão se vê questionado pelo seu filho. E nesse momento ele vira para o seu filho porque não sabe a solução que Deus vai dar, mas ele também acredita que Deus não vai fazer com que ele mate seu próprio filho. E ele fala que Deus proverá. Mas esse Deus proverá dele não foi por um despreparo dele, e sim por um propósito maior de Deus. E as pessoas, os crentes, usam isso para massagear a irresponsabilidade financeira que eles têm. E usa essa frase como uma muleta espiritual. O que a gente está querendo dizer aqui com essa frase, com tudo isso que a gente tem falado até agora, é para que você pare de usar essas frases, pare de ser esse tipo de crente que se apoia em outras coisas e aprenda a ser organizado financeiramente. Porque Deus te dá um momento de fartura e te prepara para poder estar passando um momento de escassez também. E Deus te fala que Ele vai passar esse momento de escassez. Ele só não diz quando aquele momento pode acontecer. Hoje Ele até fala também. E a gente também, baseado no texto bíblico, a gente pode te mostrar como Ele faz isso. Em Gênesis 41, esse texto mostra a história de José. Todos aqui conhecem, mas vou fazer um resumo para que volte à mente de vocês. José foi um jovem vendido pelos seus irmãos ao povo do Egito, e
E chegando no Egito, ele se tornou o governador do Egito, porque Deus mostrou para ele que ele seria, Deus mostrou para ele a revelação de um sonho de Faraó, que o Egito passaria por 7 anos de fartura e 7 de escassez também. E foi pensando nisso que nós fizemos o próximo tópico também, que seria: por que devemos economizar, devemos nos organizar? Então, nessa passagem a gente vê que José interpreta um sonho que diz que vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mas o que seria de Faraó, o que seria do Egito, o que seria de Jacó, se não tivesse José para interpretar esse sonho, não tivesse José para organizar, para governar esse momento de abundância? Eu te falo, todo mundo teria usado tudo como todo o restante do Egito fez, como todo o restante dos povos fez. Foi muita fartura, eles usaram, abusaram, consumiram e não guardaram. E no momento que precisaram, eles recorreram aos únicos que tinham: o Egito, o Faraó, José, que tinha organizado tudo. Então, vamos lá. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por um momento de muita abundância, não é? Que já tiveram muito, que, eu quero comprar isso, eu vou lá e vou comprar. Eu quero lanchar isso. Meu pai tinha muito disso. Toda vez que a gente saía do culto, eu quero 2 hambúrguer, uma sopa, uma açaí, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero um tênis novo, eu quero fazer meu cabelo, eu quero fazer minha unha. Esse carro velho só dá problema, eu vou deixar ele novo de novo. E aí quando você viu, você estava num momento que você falou: meu Deus, cadê meu dinheiro? Cadê isso? O que eu vou fazer? Por quê? Porque você não se organizou. Você tinha muito. E no lugar de você guardar, você só foi consumindo, sem necessidade, não se preparou para os dias difíceis. Mas como é que eu ia saber que os dias difíceis iam vir? Pelo amor de Deus. Todos somos adultos, todos aqui sabemos que algum dia pode acontecer. A gente não é de ferro, a gente é quente, mas a gente não é indestrutível. A gente adoece, nossos filhos adoecem, as contas aumentam, a inflação aumenta, as coisas do mercado aumentam. E você tem que se preparar para esse momento. Não é falando que vai acontecer, não. Se acontecer, eu tenho essa reserva. Se acontecer, eu não preciso me preocupar. Se acontecer, eu posso usar isso, eu posso recorrer a esse. Eu vou me divertir, mas eu vou me divertir como? Senhor, olha, eu vou sair uma vez no mês, eu vou fazer isso, eu vou guardar para o futuro, e eu vou guardar para uma viagem que eu quero fazer futuramente. Eu vou me organizar, economizar para os momentos de escassez. Pensando nisso, como é que Deus pode nos avisar, né? E pensando nisso, Deus nos mostrou que nós somos o José dessa história, que chegou ao povo e ajudou o povo a organizar financeiramente a sua vida, a fartura e todos os bens e os mantimentos que tinham. Deus nos mostrou que nós vamos ajudar vocês a se organizar financeiramente. Mas não adianta a gente estar aqui, falar, e vocês não porem em prática. Tudo bem? Dito isso, em Tiago 1,23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Ou seja, você me ouvindo e não pondo em prática aqui, vai ser como alguém que se olha e esquece. Você vai perder o seu tempo, me fez perder o meu tempo falando para vocês, e perder o seu tempo porque você podia estar fazendo qualquer outra coisa hoje, mas você veio aqui para ouvir e aprender. Então, se você veio aqui ouvir e aprender, põe em prática. Amém?
E ouve, sabe o que tem que fazer e não põe em prática. Vê o problema chegar e nada faz. É como diz também em Provérbios 13:23. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles a perdem. Se o pobre fosse lá, gerenciasse a terra dele, ela ia produzir. Ela ia dar bons frutos. Mas ele, ficando parado, vendo o que ele tem na mão e não fazendo nada, não se movendo para administrar, vem alguém que tem conhecimento, pega o que é dele, administra no lugar dele e desfruta do que seria dele. Então, às vezes isso pode estar acontecendo com você. Você tem uma boa terra, você produz bem, mas não sabe administrar, não prospera porque não sabe o que fazer com o que você tem. E você vê outro vir e prosperar no seu lugar. Isso com as mesmas condições, com os mesmos valores, ou às vezes até menos, né? E, bom, seguindo, conhecendo nossas finanças. Bom, por falta de saber não vai ser, mas, também, vamos lá. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica. Conhecendo nossas finanças. A gente tem 2 pontos muito importantes: as receitas e as despesas. As receitas é tudo aquilo que entra. Salário, comissão, prêmio, bonificação, é uma venda, é um presente, é alguma coisa assim. E tem as despesas, que todo mundo conhece muito bem, né? Tem despesas fixas e as despesas variáveis. As fixas são aquelas que a gente sabe que vai acontecer. É o aluguel, é a conta de luz, é a conta de água, é a alimentação. E as variáveis oh meu Deus, é o remédio, é aquelas coisas que você sabe que tem, mas que você não consegue prever os valores que você vai gastar. Conseguiu entender? Ou que surge do nada também. O que surge do nada, exatamente. E para estar administrando isso muito bem, você precisa conhecer muito bem as suas receitas, você precisa saber muito bem o que entra e você precisa saber muito bem o que sai também, tá? Listar, anotar, porque como dizia o pastor na quinta-feira, quando a gente escuta uma promessa, a gente absorve só aquilo que é mais interessante, não é? Agora, se a gente pega a nossa promessa e escreve ela, a gente consegue ver a dimensão da promessa. É a mesma coisa financeiramente. Ah, Sara, mas eu recebo tanto e eu gasto tanto. Você tem certeza? Já parou para olhar o que você está gastando? Ah, eu gasto tanto. Tá, onde é que você anotou isso? Onde é que você escreveu isso? Você não tem como me dizer o que você gasta se você não tem registrado. Entende? Bom, a gente fez um gráfico agora, um gráfico para vocês puderem ver, para que vocês possam ver visualmente mais ou menos como que funciona. Ser. O mais importante é 10% do dízimo. Um gráfico crente, gente. Isso. O ideal seria que as nossas despesas representassem só 50% da nossa receita, tá? Nós tivéssemos uma poupança de 20% e usássemos 20% de lazer. Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos desse gráfico. Primeiro, os dízimos. A gente vai passar um vídeo para vocês verem. Isso. Bom, se você, ao decorrer quando você for pegar suas despesas e receitas e for fazer quando chegar em casa, ou no próximo mês, você vê que as suas despesas são mais do que 50%, vamos estabelecer isso como meta. Ter as nossas despesas representando só 50% da nossa receita. Deixa eu fazer um comentário, só como você falou antes, eu acho que é interessante para entender. Quando você fala de despesa fixa e variável, né?
As pessoas às vezes se prendem muito nas variáveis, assim, economizar aquilo que é supérfluo, pode economizar. Mas um ponto que é importante em relação à despesa fixa é que quando você começa a mudar a questão de comportamento, você impacta no próprio renda. Né? Por exemplo, a questão de se colocou a despesa fixa a energia elétrica, por exemplo. A pessoa evitar de ter luz às vezes à toa, evitar de usar ar-condicionado quando o tempo está frio, né? Utilizar a luz externa quando você tem uma posição de janela que está para favorecer. Às vezes são pequenos atos do dia a dia que no final do mês fazem uma economia gigantesca. Né? E assim, também é importante frisar isso, porque a pessoa até na minha aula sempre gera essa dúvida. Né? Fala assim, aquilo que é fixo eu não posso mexer. Pode mexer sim, mudando seu comportamento. Faz toda a diferença. É um dos nossos pontos futuros. Foi? Todo mundo pode passar? Bom, o próximo. A gente vai passar um vídeo nesse agora direto. A gente vai ficar dando teu dinheiro para pastor? Pô, tem um otário mesmo, hein? Mano, quem diz isso não tem a mínima noção do que são dízimos e ofertas. Não tem como o pastor roubar meu dinheiro porque eu nunca levei meu dinheiro para a igreja. Dízimos e ofertas não são meu dinheiro. Quem não entendeu isso já não entendeu dízimos e ofertas. No livro de Malaquias, Deus diz acerca disso, ele diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Eu só posso roubar aquilo que não é meu. E se Deus está definindo como roubo, eu só posso entender que dízimos e ofertas são dele. Então, se o pastor rouba os dízimos e as ofertas, já não é um problema meu, porque esse dinheiro não é meu. Certo? Se eu pago minha dívida com o banco e o banco é assaltado, o que eu tenho a ver com isso? É o banco que tem que dar conta do dinheiro que ele perdeu. Então, a pessoa que dá dízimo achando que está doando dinheiro para a igreja, é melhor nem dar. Até entender que toda a terra pertence ao Senhor e que dízimo e oferta é um símbolo de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a ela. Ah, mas eu não preciso do meu dinheiro, é mais fácil pegar e dar para quem precisa. 99% das pessoas que dizem isso não dão dízimo e também não dão para quem precisa. Essa é uma justificativa para defender a própria avareza. Certo? Dízimo é como um investimento num banco celestial. É por isso que o livro de Malaquias termina dizendo: trazei todos os. Ele ia dizer que, trazendo todos os dízimos e ofertas, fazer prova de mim. Bom, dando continuidade, até pensando nisso mesmo, quando se fala de dízimos, quando se fala de vida financeira e organização financeira também, o dízimo para nós é a parte mais importante, porque. Calma aí, eu acho que eu perdi. Porque Deus nos ensina a dar o dízimo para que não falte o pão de cada dia. Esse é o único momento da nossa caminhada que Deus nos dá autonomia para poder estar falando que nós possamos fazer prova dele, que está no texto de Malaquias, que ele ia dizer, trazer todos os dízimos à igreja para que haja mantimento na minha casa. Me provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da sua terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, além de ele deixar que façamos prova, ele repreende sobre nossas vidas o devorador. Isso volta no que a gente disse lá no início, que Deus deixa a gente chegar no momento de escassez, mas ele não deixa a gente passar por nenhuma necessidade. E aí, dando continuidade também, os dízimos e ofertas, a gente tem que dar. Porém, não é que ele dá com obrigação, porque não vai faltar, como está aqui escrito, porque Deus não mente. Então, se você dá seu dízimo, você vai ter o seu pão de cada dia, o valor para pagar as suas contas. Porém, se você der com o coração alegre, vai ter com abundância.
E isso está lá em 2 Coríntios 9, 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, e tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Mas existe uma grande diferença entre como é que eu a palavra? Esqueci agora. Como diz em Malaquias, para fazer prova de mim. Isso. Mas tem uma diferença entre fazer prova do Senhor e tentar o Senhor. Porque são duas coisas muito diferentes. Fazer prova significa, como eu já disse, não vai faltar mantimento na sua casa. Você vai ter seu alimento, vai ter como pagar suas contas e é isso. Querendo dar um testemunho nessa área, em 2023, a gente tinha muitas dívidas, porque meu pai tinha acabado de falecer, e aí meu irmão me deu R$2.000. Mas para quem tem R$2.000 e 10 mil de dívida, é complicado, né? Aí eu fiz o seguinte, meu irmão não é crente, peguei os 200, que não era meu, e falou, Sara, toma, vê o que você faz. Eu falei, perfeito. 1.800 fiquei, fiz o que dava para fazer e dizimei o restante. Mas em momento nenhum a gente falou para o pastor assim, pastor, estamos passando necessidade. Não tenho o que comer. E quando meu irmão descobriu que eu tinha dado o dízimo, ele falou, você é maluca? Você tá doida? A gente já não tem dinheiro. E você ainda vai me dar o dízimo pro pastor, vai dar o dinheiro pro pastor. Eu falei, Leite, calma. Tu me deu, tu falou para fazer o que eu tinha que fazer, eu fiz. Deus proverá. Aquele momento, aquelas dívidas não era culpa minha, né? Foi só que a gente perdeu a renda por um momento até a Marinha continuar os pagamentos. E um belo dia, eu dormindo, o pastor me liga e fala, filha, vai no portão. E dá uma cesta básica maravilhosa, com danoninho, com biscoito, que nem quando a gente tinha dinheiro, a gente comprava aqueles danoninhos porque era muito caro. Então, essa parte de fazer prova do Senhor é maravilhosa. E a diferença de fazer prova e tentar o Senhor significa que quando a gente tenta, é aquele momento que a gente está na igreja e recebe uma palavra de prosperidade. Aí que a gente pensa, não, vamos ser prósperos, Deus me deu uma palavra de prosperidade. Significa que eu vou ter muito e vou fazer o que eu quiser. Aí Deus fala assim, você vai ter um carro no ano. Mas ele disse que agora? Não disse que agora. Aí no dia seguinte você vai lá na concessionária e tenta ele. Ó, eu vou querer esse carro aqui, pode botar no meu nome e... Vou financiar ele. Recebo 1.500, a parcela é 2.000. E as minhas contas batem 1.200. Eu vou pagar o restante desse carro. E aí você começa a tentar Deus nessa área. Por quê? Porque ele falou que vai te dar. Porém, ele não falou que é agora. E nem te deu as condições para estar tendo esse agora. E aí você vai lá, compra um carro, compra um apartamento de frente para a praia, compra uma cabana em Ipanema. Comete um suicídio financeiro. Exatamente. Porque você falou, não, vou tentar o meu Deus. Ele falou que eu vou ter um carro, então eu vou ter um carro. Amanhã eu tô com um carro novo na igreja dando testemunho. Aleluia. Aleluia. Aí vira aquela palavra de Mateus, que o diabo chega para Jesus, pega Jesus e leva para o alto do monte e fala, Se joga. você não é filho de Deus? Não. Se joga daqui de cima, que Deus falou que vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, que você não caia. E ele vai lá e fala, não tentará o Senhor vosso Deus. E aí, isso a gente segue para o próximo slide. Agora você já entendeu, né, o sentido bíblico, a parte espiritual. E vamos uma parte muito importante. Mano, quem diz isso não tem a noção do que são dízimos e ofertas. Não tem como o pastor levar no dia. Deixa eu parar de falar, né? Dízimos e ofertas não são do tipo que vai ficar falando isso já não tem como dízimos e ofertas. No livro de Malaquias, Deus diz assim, para que ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me
dizeres: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação. Aleluia. Vamos lá. O acompanhamento diário. Ali, fala bem resumidamente o que eu vou falar. O acompanhamento diário é assim: você soma suas receitas, classifica as despesas, lista as despesas, confere e reajusta, tá? Acompanha, acrescenta, porque por mais que você planeje no começo do mês e fale: não, esse mês tem aniversário da Débora, esse mês tem o Dia dos Pais, esse mês tem, eu tenho que comprar isso aqui, eu tenho que comprar aquilo outro, vai aparecer alguma coisa no meio do mês para você fazer, tá? Por isso que a gente precisa desse acompanhamento e reajuste, tá bom? Reajuste positivo e negativo, como o Frank estava falando. Exatamente. Não é fácil acompanhar os gastos totais de 30 dias sem uma ferramenta de controle, tá? A tecnologia, ela nos ajuda muito nisso. Você pode registrar em planilhas do Excel. Eu acho maravilhoso. Quem precisar de ajuda na planilha, pode falar comigo depois, tá? Planilhas do Excel, o grupo do WhatsApp, bloco de notas ou um caderno, que seja. Contanto que você esteja somando, registrando, anotando e reajustando. Precisa ser feito, tá? Esses 50% das despesas a gente precisa alcançar. Por mais que ultrapasse, você vai olhar e você fala: não, poxa, esse mês eu comprei 5 sabonetes que a dona Ana Paula não teve. Mês que vem eu vou no Guanabara, eu compro um mais barato, esse dinheiro vai sobrar, eu vou mandar ele para a caixa de vezes, porque eu passei dos 50%, eu tenho 70% e eu preciso desses 20% para minha receita. Vamos lá. Some suas receitas, como salário, bônus, comissões, horas extras, etc. Classifique, como eu falei, despesas fixas e variáveis, investimentos e reserva. Você precisa estar sempre pensando no investimento e reserva. Liste todas as despesas com data. A gente às vezes peca que a gente coloca a despesa, não é despesa, não coloca o valor que a gente precisa pagar e nem o dia que a gente precisa pagar. Aí a gente olha lá: não, a dona Ana Paula tem que pagar dia 30. Quando eu vou ver, a dona Ana Paula está batendo na minha porta: minha filha, era dia 20. Ó a vergonha. Envergonhando o nome do Senhor, com a sogra ainda. Coisa feia. Confira se a divisão que determinou está sendo cumprida. Porque às vezes a gente tem a ilusão de que a gente fez no começo do mês e vai estar tudo certo. E esquece de conferir o resto dos dias. Esquece de conferir. E aí a gente vai se deixando levar, a gente se acomoda. E isso não pode acontecer, tá? E às vezes são coisas básicas no dia a dia. Às vezes tu olha a gata falar: comeu a ração toda que estava em cima da mesa, o saco estava fechado. Aí você tem que comprar um saco de ração. Exatamente. Do nada. Outro dia eu zerei a fatura Zerei a fatura no Nubank. Quando eu fui ver, uma semana depois, eu tinha gastado R$40 de Uber. Não sabia nem para onde eu tinha ido. Ou seja, falta de acompanhamento. Marca o paga e sempre marcando: essa aqui eu paguei, essa aqui eu não paguei, essa aqui eu preciso pagar tal dia. Isso nos leva ao próximo slide, que é... Então, antes de a gente passar para o próximo slide, essa parte de usar a tecnologia para se organizar, existem as maneiras mais fáceis, mas como a gente colocou aqui, a gente tem dificuldade de estar usando uma ferramenta como um Excel, uma planilha assim, só que sozinho a gente consegue usar um grupo de WhatsApp, que a gente consegue estar organizando ali todas as contas que a gente tem que estar pagando, como já vi muita gente fazendo, anotando mesmo em caderno. Próximo slide. O corte de gasto. O corte de gasto nada mais é o que você pode cortar que não é essencial para que você quite o essencial, tá? E passe a poupar para uma qualidade de vida futura. O que você tem hoje que não tem necessidade? Para pra pensar? Às vezes a gente tem a Netflix, tem a Disney, tem a Globoplay, tem os 3 e não tem tempo para assistir. E se tivesse tempo para assistir, você sentou para ler a Bíblia nesse tempo? Você tinha para assistir? Aí tem
eu vou ficar de fora? Vou. Porque eu não tenho dinheiro para ir. Estava planejado? Não estava planejado? Ah, mas você está sempre sem dinheiro. Eu estou sem dinheiro. Para o que você pensa que eu tenho que fazer. Eu tenho meu dinheiro para aquilo que eu tenho planejado para fazer. Entende? Então a gente... Essa Netflix já foi 70, no Spotify já foi 50, e isso vai somando, chega uns 200. Exatamente. E é aquilo. Um banho de 30 minutos que você toma quente. A conta de luz vem uma maravilha. Você precisava... Gente, uma vez na semana aquele banho prévio, perfeito. Mas todo dia você precisa de banho prévio? Todo dia você precisa de 30 minutos no chuveiro? Todo dia você precisa ligar esse ar-condicionado? A minha irmã é uma que ela adora ligar o ar-condicionado. Se ela pudesse, nesse tempo frio, ela ligava o ar-condicionado. Mas eu quero muito calorenta. O pastor também. O pastor tinha que estar ouvindo essa parte. Então, são coisas que não têm necessidade. São aqueles mimos. Ai, eu mereço muito isso. Você não está merecendo, meu amor. Você precisa se educar. Se educar para poupar. Você tem que estar devendo tanta coisa. Ah, mas 30 reais não faz diferença. Junta 30 reais. Vai juntando esses 30 reais. No lugar de pegar esse mimo, você coloca uma reserva. Para quando você mais lá para frente, eu vou reservar por quê? Essa caixa eu vou fazer porque no mês do meu aniversário eu vou ir para Búzios. Vai juntando. Você sabe o que você quer fazer no futuro. Então você tem que juntar agora, você tem que cortar agora, você tem que se podar. Muitas das vezes, algumas coisas que acontecem, até um slide do futuro, é que eu passei tanta dificuldade quando eu era criança. Eu não tinha presunto, eu não tinha bacon, eu tomava café da manhã, eu não tinha uma Coca-Cola todo dia, eu não tinha... Meu amigo, sai dessa prisão. Você não é mais criança. Você não está vivendo como aquela criança. Às vezes a gente olha para a criança que a gente tem dentro da gente e fala: meu Deus, eu passei por aquilo, e continua passando por aquilo e se alimentando daquela criança. Não, eu não posso, hoje eu não posso deixar de comprar essa Coca-Cola, eu não posso deixar de comprar esse doce, eu não posso deixar meu filho passar por isso. Você pode sim. É questão de crescer, amadurecer, não se prender àquilo que você já passou. Às vezes a gente está se olhando e, meu Deus, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por isso. Você já cresceu, você já passou por isso. É hora de você crescer, entender o que aconteceu, o porquê aconteceu e passar a administrar aquilo que aconteceu para que não aconteça e não continuar alimentando aquele processo. Consegue entender? Sim. Defina seu teto de gasto mensal. Use de forma consciente os seus valores. A gente colocou uma parte de 20% de hobbies e lazeres, né? Use conscientemente. Separe aqueles 20%, por mais que você não vá sair todo dia. Uma vez que você sair, aquela vez vai valer a pena. Tem que valer a pena. Não, eu vou me planejar. Eu vou curtir tranquilamente, porque você não vai sair. Por exemplo, eu vou ali, comer a pizza, mas depois quando você vai para casa, você fala: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu comprei aquela bendita pizza? Por que eu comprei aquele bendito casaco? Eu já tenho 3 iguais àquele. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? É coisas que acontecem com a gente. São coisas que a gente vê e a gente não se conscientiza que a gente precisa podar a gente para crescer. Entende? Concentre seus gastos. Uma coisa muito importante também é você conseguir concentrar seus gastos numa data do mês. Isso é muito importante, que isso evita com que você se perca durante o mês. Tá? Por exemplo, eu tenho uma conta dia 5, uma dia 10, uma dia 15, uma dia 20, outra dia 27, outra dia... Você vai esquecer. Tudo que você puder fazer num dia só, você coloca num dia só. Vai entrar num dia e vai sair no mesmo dia, tudo que tiver que sair. Para que você não se perca nesse processo. E o que acontece? A gente esquece de anotar as contas, quando vai ver, o banco ligando, mas eu paguei, você esqueceu de pagar.
Entendeu? Para que isso não aconteça, e aí você tinha um valor separado, você usou o valor que você tinha separado, porque você achou que você tinha pago, e aí a conta vem do nada e vem com juros, e você já não tem o valor para pagar. E isso é uma bola de neve, tá? Previsão de gastos. É o que eu estava falando. Eu já comentei só. Isso, já comentei. Outras coisas muito importantes sobre o corte de gastos e a reserva. Algumas contas, por mais que a gente comece no controle financeiro, elas surgem do nada. Como? IPVA, IPTU. Essas contas, quando a gente vai se organizando, a gente tem aquele planejamento todo mês, está indo tudo certinho, chegando no mês do IPVA. Tu tem o dinheiro do IPVA? Não. Você atrapalha. Você vai falar? Não? E aquilo se atrapalha. Então a gente precisa estar prevendo não só o semanal, não só o diário, não só o mensal, como o anual também. Eu tinha muita dificuldade com a minha CRA, que é o imposto que eu tenho que pagar todo mês por ser administradora. E quando eu vi a CRA, chegou, eu tirei a CRA, tô linda e bela, tenho CRA. A CRA me mandando mensagem, me mandando carta. Que é isso? Eu não sabia que eu tinha que pagar. No próximo ano, juntei o valor todo certinho, tinha uma caixinha com o valor do CRA. Eu não saberia quanto seria exatamente, porque todo ano tem um reajuste. Mas o valor aproximado eu sabia. Eu tinha um valor aproximado quando chegou na época de pagar, eu tinha um valor. Isso é muito importante, a gente prever esses gastos. Esse ano a gente teve uma dificuldade, porque no mês de maio, a gente não se programou para o mês de maio. Aí teve Dia das Mães, aniversário da mãe, meu aniversário, aniversário do sogro, aí teve mais outro evento. E quando vi, a gente tinha organizado, né? Mas quando vi assim que previsto, eu falei, meu Deus, graças a Deus a gente tinha uma reserva de emergência para estar administrando nesse período. Vamos lá. Com isso, esses impulsos, né, que a gente estava falando, eu queria que vocês, se pudessem, fizessem um grupo com a família. E nesse grupo, colocassem tudo que forem comprar antes de comprar ou até depois de comprar. Se você for colocar nesse grupo e pensar assim, rapaz, a minha mulher vai brigar comigo se eu comprar isso. Rapaz, a minha mãe vai ver que eu estou comprando lanche de novo. Se você sentir vergonha ou pensar 2 vezes antes de colocar no grupo, não compre. É um impulso. É um desejo momentâneo que vai passar. E é uma dinâmica muito importante que a gente começa a incluir os outros membros da família. Né? Isso lhe leva um pouco mais sobre o controle de impulsos, que vem a questão de quem dentro da nossa família é a pessoa mais capacitada para estar na liderança ou na organização da nossa vida financeira, da família, no caso. Como a gente ouviu no texto da Sara no início, a pessoa mais indicada naquele momento para estar organizando a vida financeira da família era uma menina de 16 anos. E a gente precisa ter a sensibilidade, a maturidade também de estar identificando dentro da nossa casa quem é a pessoa que tem mais controle para estar organizando aquilo. A gente já notou aqui que os homens costumam ser o responsável pelas finanças da casa, porque ele é o provedor da casa, é aquela pessoa que vai chegar com dinheiro, organizar e separar tudo. Porém, existem muitas situações que o homem não é o mais responsável financeiramente. E não é a pessoa mais indicada para estar na liderança daqueles valores. É aquela pessoa que mais vai gastar o dinheiro da sua casa. Às vezes, o homem até pensa, não, mas o que meus filhos vão pensar de mim? Exatamente. O meu pai, ele botou esse orgulho de lado e hoje ele criou uma pessoa que administra muito bem. Ele podia ter falado, não, mas a minha filha vai ficar traumatizada com essa situação, com essa falta. Ele não pensou nisso. E a gente passa por esses momentos para crescer.
Os seus filhos vão crescer, a sua família vai crescer. Uma hora eles vão ser independentes financeiramente. E você ensinou eles a ser independentes financeiramente? A gente ensina o caminho que deve andar, a gente ensina, não, meu filho, você namora, casa, que não sei o quê, mas não ensina a ter controle financeiro. A parte muito importante que mexe com a vida espiritual, abala alguém espiritualmente, emocionalmente, a pessoa fica ansiosa, depressiva, pensativa, perde noites de sono, abala a saúde física e mental e pode até acabar com o casamento e o relacionamento da pessoa futuramente, porque não teve essa educação dentro de casa. Graças a Deus, meu pai passou por muitas dificuldades, foi muito irresponsável. E hoje, essa questão financeira não abala o nosso casamento, por mais que ele só tenha 1 ano. E nós devemos, como homens e os responsáveis pela família, e devemos ter a humildade de reconhecer quem é a pessoa, como ela estava falando. O pai de família se sente rebaixado porque como meus filhos vão viver. Então não é isso, de repente a pessoa que tem mais consciência de como você está fazendo o gasto, como deve ser feito, é sua esposa, é um filho, um jovem de 15, 16, 14 anos. Uma ajuda profissional também. Sim. Pode recorrer, não é tão difícil. A gente se coloca à disposição de quem estiver precisando para estar ajudando, tá? E isso também entra no que, dando continuidade ao que a Sara estava falando também, que ajuda também aos outros membros da família a ter o controle emocional e financeiro também, porque foge do famoso eu mereço, aquele momento que você trabalha de 8 da manhã até 5, 6 horas da tarde para ter o seu dinheiro, então você fala, não, eu mereço gastar o meu dinheiro com o que eu quiser, e acaba se descontrolando financeiramente. E são nessas horas que a vida financeira vai por água abaixo, e os 20% do lazer acabam saindo dos 20% do lazer indo para os 50% de se sua renda e suas despesas estiverem acima dos 50%, você não vai tirar os valores da poupança para estar sanando as dívidas. Você vai podar os seus lazeres, como a gente estava falando. Se podar agora, poupar para ter uma qualidade de vida futura melhor. Poupança é o último lugar que a gente mexe. Ou seja, pense bem antes de comprar e adote a regra do espere. Evite comprar diante de desafios emocionais, que são aqueles momentos que falam da parte feminina. Que a gente está de TPM e a gente... Ai, eu quero um Kit Kat, eu quero um chocolate, um sorvete, um não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tá com a cabeça desse tamanho e você desconta tudo, fazendo compras. Eu preciso fazer a unha, eu preciso fazer o cabelo, eu preciso fazer isso, eu tô feio, eu tô aquilo. E você vai gastando, 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 gastando. Diante de um descontrole seu, você precisa olhar para si e ver o que você está passando e falar, não, eu não quero isso. Depois você se culpa por ter comprado tudo aquilo. Fala, não, eu não quero isso, eu preciso. Se olhe, se observe, veja como você está. Diante de momentos assim, não compre, não supra as suas necessidades com compras. Procure reconhecer o que você está passando e se acalmar. Pensar um pouco mais antes de fazer as coisas, para não se arrepender depois. E o homem tem a mania de comprar compulsivamente sem pensar no futuro, que é aquele momento que os filhos estão em casa, a esposa, e estão pedindo lanche, mas tem a janta de casa, mas já saiu o orçamento do lazer e ele não quer negar aquele momento. E aí ele vai lá, compra um lanche, ou compra a peça de carro para poder estar consertando o carro, sem poder estar comprando, consertando naquele momento, porque o carro é uma comodidade também. Se o carro estiver ruim e você não tiver as condições de estar consertando aquele carro, tu pode ir andando, pode pegar uma condução que de repente é mais barata, não gastar muito no conserto do carro. Você colocando os seus filhos nesse meio, nessa administração, incluindo
Quando eles verem que está um mês difícil, a criança é mais difícil, né? Mas quando eles verem que está nesse momento difícil, não pede. O jovem ou adolescente, ele tem a consciência de não vou pedir porque não tem onde tirar. E tudo bem, porque quando ele estiver na mesma situação, ele vai entender que ele não precisa se endividar para suprir as necessidades dele. Com a criança tem mais um manejo, né? Você quer isso? Olha, eu vou te dar tanto todo mês e você vai juntando até conseguir, você vai montando o pensamento financeiro da criança. Bom, já estamos finalizando, mas antes de finalizar, a gente queria deixar um desafio, outro desafio, né? Seria o desafio de investimentos e economias. A gente fez uma tabela que a gente vai passar agora, que desafia vocês a gastar um tanto por mês. Mas essa tabela. Foi o quê? Gastar. Não. Mas é uma tabela fictícia, né? Se você quiser usar ela como base, show. Mas você pode analisar ela e adaptar para a sua vida financeira. Isso. Os empreendedores autônomos é um pouco mais difícil fazer essa questão mensal, né? Mas como autônomo, sempre que eu recebo qualquer valor, o valor ele já está todo dividido, as porcentagens. Eu preciso guardar tanto é para casa, tanto é para essa caixinha, tanto é para isso, tanto é para aquilo, tanto é para obra. Por mais que eu receba R$10, aqueles R$10 ele vai ser dividido da maneira que eu predestinei ele ser dividido, independente se eu ganhei R$10 ou se eu ganhei R$1.000. Tudo bem? Mas se de repente for muito difícil você entender a tabela, você tem uma outra opção, que é isso que muitos bancos hoje em dia já fazem, que é as caixinhas, que você consegue programar elas para poder estar guardando um tanto por mês. Então, de repente, você não consegue, não entendeu muito bem. Mas aí eu sei que no dia 20 eu tenho R$100, R$500, então eu sei que eu vou ter que usar tanto para cá, tanto para lá, mas sei que sobra para mim 50. Então, tu deixa ela programada para no dia 20 tirar R$50 de você e guardar para você usar no futuro mais próximo. Tem uma frase importante que lembre-se, quem não poupa no agora, não se poupa de uma vergonha no futuro. Próximo. Pensando na poupança, a reserva de emergência, né? Seria os 20% que a gente está sempre guardando. Esses 20% está de poupança e reserva. A gente pode dividir em 10% para reserva e 10% para poupança seria para esses gastos sazonais que a gente fala, PVA, um aniversário tal mês, tal coisa. Assim, o ideal seria que a gente tivesse 6 meses, por exemplo, você gasta R$2.000 todo mês. A sua reserva de emergência deveria ser referente a 6 meses. Você deveria ter guardado 12 mil. Seria esses 2 mil que você gasta vezes os 6. Porque em momentos como a gente pode presenciar na pandemia, como ficam os autônomos? As pessoas que tinham carteira assinada sendo despedidas e fica como? Entende? Essa reserva, ela poupa a nossa mente. Por mais que você fique preocupado nesses momentos de dificuldade, você tem uma segurança. Você não vai perder noites de sono, adoecer, se enfraquecer, para que não possa tomar uma atitude racional. Quando a gente fica nesse estado de desespero, a gente toma atitudes desesperadas e acaba desencadeando inconsequências muito grandes, porque a gente está desesperado. Então, mediante dessa reserva, desse costume de guardar, também é uma meta a ser estabelecida, tá? O costume de guardar e o valor da reserva, certinho? A gente estabelece ele para se guardar e se preservar de tribulações, como diriam os crentes. E já finalizando, eu queria ler com você uma reflexão, né? Depois que a gente fez isso tudo, a gente
colocando aqui. Em Lucas 14, diz assim: antes de começar uma boa obra, planeje-se para não ser envergonhado. Como o nosso pastor presidente colocou no livro, quem não poupa no presente não será poupado de uma grande vergonha no futuro. O que queremos dizer com isso? O que queremos dizer com isso todos nós somos grandes seres humanos, dotados de dons e principalmente sonhos. E às vezes esses sonhos fazem a gente meter os pés pelas mãos. Pois temos um sonho, mas não nos programamos para isso. Sonhos como faculdade, negócio próprio ou até mesmo um bem material. E por não nos programarmos, fazemos de qualquer jeito, sem nos programar para os gastos futuros, imprevistos, ou de saber se vamos conseguir concluir aquilo. E acabamos nos vendo na situação do Deus proverá. Significa que não devemos realizar nossos sonhos. Significa que não devemos realizar nossos sonhos? Não. Significa que devemos nos planejar para não sermos envergonhados, pois não há maior vergonha do que ter tanta gente apoiando nosso sonho em algo e ver que vamos precisar largar tudo de mão. Porque afinal, como diz no livro do pastor Ari, pois não é a quantidade que ganhamos que importa, e sim o que fazemos com a quantidade que ganhamos. Talvez você possa ter vindo esperando um milagre financeiro, mas essa palestra era só de organização financeira. E não há nada que a gente tenha dito aqui, acredito eu, que seja tão novo para vocês. É só algo que vocês precisam pôr em prática, tá?